E aí, André? Grande Luiz, tá me ouvindo? Como tá? Tô te ouvindo bem, e você? Tranquilo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Também tô te ouvindo bem. E Ah, aí, legal, como é meu que tá amigo. passando nessa quarentena? Tudo bem, né? Tô em segurança, né? Só muito movimento, muito trabalho, né? Difícil também de manter o horário, de dormir na hora certa, essas coisas. Mas eu tô seguro, pelo menos eu tô seguro, minha família também. E você? Mesma coisa. Questão só que essa dificuldade de manter a rotina acaba impactando direto na rotina da minha filha, né? Então ela fica acelerada. E aí, faz 10 minutos atrás eu tava enlouquecido aqui tentando botar ela pra dormir. Tô até tomando uma bronca porque eu tô falando muito alto. Tava Eu tentando cheguei a botar ver ela pra ela te dormir. atacando Você numa ouviu? palestra que você estava dando. Eu vi. Muito bom, Cara, muito ela bom. tava enlouquecida aqui. Faz 10 minutos eu falei assim, cara, não vai dar certo. A outra live que eu fiz com o pessoal lá da aba, ela simplesmente não dormiu de tarde, cara. E ela ficava entrando o tempo todo na live. Cara, eu quase surtei. Dessa vez eu falei, vai ser a mesma coisa. Alguma coisa acontece que ela quer participar, não adianta, né? E Quer participar? aí. Pois é, e aí. Só que ela dormiu. Faz 5 minutos ela dormiu. Então, assim, quem chega aqui agora acha que minha casa é uma paz, né? Uma tranquilidade, mas não é. É igual um condomínio isso aqui. É pior que um condomínio, que tem uma condomínio Pois é mesmo. social o dia inteiro, que E tem não dá para razão em expulsar essa, tudo. essa antissocial. Não dá, não dá. Aliás, se alguém quiser, tô aceitando doação, assim, fazendo doação, Não, não dá mas não. não é o melhor momento, pode ter certeza disso. A mulher tá até rindo aqui também. Bom, vamos identificando algumas pessoas aqui que estão, né, pra gente dar. Ó, Eliane, tudo bem, Eliane? Boa tarde. Vi Marisa, Paola, Marisa, Jonildo, Jonildo. Tudo bem, pessoal? Bigler. Seguinte, André, como fui eu que te fiz o convite, quem, quem vai dar as cartas aqui, quem vai dar as coordenadas sou eu, concorda? Você que manda, você que manda. Pois é. E você, como um amigo que é, vai ter que me explicar algumas coisas que Tá, tá. você não sabe, mas podem surgir algumas surpresas aqui para você hoje. Entendeu? E você já sei que vou me dar mal. Mas de repente minha conexão cai. Né? Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Falha É, técnica, né? Não, não que eu esteja desejando isso, por óbvio, claro. Né? foi, Ó, minha Karine pois aqui é. também, ó. Obrigado, Karine tá Karine. aí? Meu Eu amor. vi teu irmão passando aí, Rafael, síndico profissional, Rafael Pereira. O Então, tatuador. tem alguém, o Leonardo botando aí, que amigo, hein? Pois é, e você não sabe que eu tenho informantes. Esse é o problema. Ó, Marcelo Informante mesmo. Funes, Carol. Ah, aí agora é que vai começar. Doutor Romário, Serginho, todo mundo tá aí. Pois é, André. Romário. Esse Diga, momento diga. agora, esse momento agora é um momento muito pesado em condomínio, né? Um momento muito É mesmo. difícil, muita tragédia. Lembra um pouco um tipo de filme que você gosta, não lembra não? Filme. Um Bom, gênero de vários, filme, né? um gênero de filme que você gosta. Terror, que eu gosto. Ficção, mas Ah, terror, principalmente. pra quem não sabe, o Sem André é um dúvida. fã de filmes de terror. Não é isso, André? Sim, sim. Que cara Onde é você essa? quer chegar com isso? Não tô querendo chegar a lugar nenhum, pô. Tô perguntando. Sim, sim. Assim, respondendo, sim. Sou fã assim, de filme de terror. Gosto muito. Embora só tenha reprise agora para ver, mas gosto muito. Sempre que tem alguma coisa no Netflix Prime, terror, eu paro e olho, mesmo repetido. Né? Eu gosto muito. Pois é. Eu acho que, na verdade, cara, você é além de ser o Mister Condomínio, né, como a gente já sabe, eu acho que você foi o cara. Eu acho que você foi o cara. Tô tomando bronca aqui, eu tô falando muito alto. Mas você foi um cara moldado pela vida e pelos seus gostos para ser um advogado de condomínio. Porque olha só, vamos pensar algumas coisas. Primeiro, você gosta de filme de terror. Não tem nada mais terror do que uma assembleia de condomínio, concorda? É verdade. Nunca vi por esse lado. Mas é isso mesmo. É. De alguma forma, né? Outra coisa também que chegou pra mim é que você adora. Que tipo de comida que você gosta muito, assim, de lanche? Que.
De lanche, Que tem muito a ver com comida. condomínio, que tem muito a ver com problema de condomínio também, dos 3-6, aqueles famosos 3-6 do cano, do carro. Eu não sei de comida, porque eu gosto de tanta comida que aí eu fico em dúvida. O que é que eu gosto? Eu gosto Lanche, de um muita lanche comida. assim, que tem a ver com condomínio. Pra Pô, lanche. André, pelo amor de Deus, os 3-6. Tem o cano, o carro e o outro, que late. Aí, ó, até mataram a dica, pelo amor de Deus. Que Cachorro late, quente? é isso, porra, claro. Ah, é? Não, é. Pô, não, mas isso não é nem lanche, é meu almoço, meu jantar e tudo. Quando você falou assim de lanche, eu pensei, não, esse é meu jantar também. Não, eu gosto muito de cachorro quente. Gosto. Então, para você, cachorro quente não é lanche. É comida Não, mesmo, não, é almoço. almoço, é jantar, é café da manhã também. Entendeu? Entendi. É porque eu não tenho também predisposição de fazer cachorro quente o tempo todo. Mas se tiver à Se disposição, eu desse, como se no café da desse. manhã. É, sem dúvida. Entendi. Você vê que tem a ver com condomínio, né? Tá vendo? Ah, já Cachorro é sei, um dos eu já grupos. sei. Você tem aqui os informantes, eu já sei, né, Karine? É, eu sei quem que é seu informante. Não, Por isso isso que aí é ela está você que tá. aqui até. Olha só, isso aí é Que você que está dizendo, absurdo. tá? Isso é você que está dizendo. Isso é você que está dizendo. É, tá bom. Olha o golpe, hein, Karine? Inclusive, eu queria que você contasse, para a gente continuar descontraindo um pouco, né? Já que o tema condomínio está tão pesado, né? Vamos dar uma aliviada um pouco. Queria que você contasse uma É, tá história. mesmo. Tá. Queria que você contasse uma história sobre uma obra que estavam querendo fazer um condomínio e que te chamaram e que você, uma obra que, ó, não tem nada a ver com isso, a Karine está falando, sua noiva. É uma obra que iam fazer num condomínio e que te chamaram e você o cara estava obviamente arrumando confusão na obra, no condomínio, né? E te chamaram e você se dispôs a ajudar ele, inclusive dando uma solução para ele, como ele continuaria a obra. Dá para contar para gente aí? Eu disse que era o seguinte, eu acho que a gente tem que tentar buscar solução para todo mundo, né? Eu sou contrário à continuidade de obras, mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eu sou dono da verdade. Então, o que eu passei para ele? E é uma linha que eu tenho adotado em diversas situações como essa, né? O condomínio querendo fazer sua obra para reformar o apartamento, para ele poder mudar, qualquer coisa nesse sentido. E o que eu pedi? Eu pedi para ele um laudo de um epidemiologista. Assim, de um laudo que alguém com CRM assinasse, dando... Ó, você está derrubando tudo aí. Foi sem querer, eu fui querer escrever aqui. Como é que faz Um para laudo... fixar aqui o tema? Olha, não sei. Meu irmão que é expert nesse negócio, ele até me falou que dá para fixar, mas eu não sei como. Pois é, Já eu vejo tentei, mas... fixando, mas queria tentar fixar alguma coisa. Mas vai lá, segue aí, segue aí. Então vamos lá. Então você Aí o que eu fiz? se Eu ofereceu pedi ajuda, para né? que ele... assim, ó, não, quer fazer a obra? Eu estou dizendo que é não. Mas vamos avaliar, vamos ver se dá para viabilizar? Me traz a prova, já que você quer fazer a obra, o ônus é seu, me traz a prova de que, sob o ponto de vista médico, né, de infectologista, de epidemiologista, quais seriam os impactos para o condomínio, quais seriam as medidas para se fazer, né? Eu não sei por que o cara ficou furioso, né? Não chegou a me xingar, mas eu estou aguardando até agora o O laudo. laudo médico, né? Eu quero Até saber agora o se... laudo, né? André, eu só quero saber se algum médico vai dar esse laudo, né? Exato. Até o momento, eu só vi um laudo de um médico, dizendo o seguinte, que era possível fazer determinada obra se ninguém saísse de casa. Porque ele então, fez uma... entra de Ou seja, rapel, todo como é mundo que faz? fica... O que ele fez? Ele deu a opinião do seguinte, que como o risco está no tráfico de pessoas e de bens, avaliando aquela edificação específica, como não teriam áreas de acesso diferenciadas, o que todo mundo tinha que fazer? Durante a obra, ninguém podia sair de casa. Então, os condôminos tinham que ficar em clausura enquanto alguém fazia a obra, né? E aí disse assim, se isso for feito, não garante que não haja contaminação, mas seria um estado diminui a aceitável. possibilidade, né?
Foi o único que eu vi e terminou não acontecendo, porque o condomínio barrou, porque aí impediria que aquele condomínio fosse na padaria comprar comida. Então, durante a obra, isso geraria um encargo muito grande para os demais. Mas foi o único, tá? O restante, todos preferem me xingar e não atender. Aliás, se tem alguma coisa que irrita mais quando você está discutindo com alguém, é quando ele mantém a fleuma, né? Mantém a calma. Você conhece alguém que tem que faz isso, não? Que De manter mantém a sempre a calma, calma. Finge sem que tá dúvida. querendo, finge que tá querendo ajudar, mas na verdade tá trazendo possibilidades praticamente, condições praticamente impossíveis, né? Não, um monte, um monte. Eu não, sem dúvida, eu não Já me não, não. enquadraria, Não, não. nessa situação. Mas a verdade é o seguinte, eu fico calmo, porque se eu fico nervoso, como eu fico, a verdade é que eu fico nervoso. Eu não posso transparecer, porque se eu entro no mesmo nível de discussão que eles ficam muito nervosos. E aí o que eu faço? Eu fico calmo. Eu sei que ele está nervoso, ele gosta de provocar e tudo mais. Quando ele vê que não me provoca, eles ficam furiosos, ficam desesperados. Mas eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. A Karine, né, o meu amor da vida, ela até fica rindo, porque na hora tá na assembleia, a pessoa fica nervosa, querendo pular no meu pescoço, mas eu fico calmo, assim, não estou entendendo por que o senhor está nervoso. Eu estou dizendo, eu discordo, o senhor está dizendo isso, eu simplesmente discordo. Respeito o que o senhor está dizendo, mas discordo. Aí a pessoa fica mais furiosa ainda. Mas eu não fiz nada, o que é que eu vou fazer? É um absurdo. A realidade, Alexandre, é que nós vemos, a gente fala tanto de bom senso, né? Vamos ter bom senso, mas eles não têm o mínimo de bom senso, né? Veja, por exemplo, o nosso grupo da comissão, né? Eles discutindo lá de que não pode parar a obra, não pode parar a obra. Assim, eles estão olhando, eles enquanto condôminos. E Exatamente. se eles pensarem um Exatamente. pouquinho no coletivo, Exatamente. né? Concordo. Então, Aliás, Aliás, eu não sei se essa live vai ser boa, porque a gente concorda em muita coisa, né? Aí fica chato, né? nessa parte eu concordo, principalmente na questão de que alguma flexibilidade jurídica a gente tem que ter, porque a arte de gestão, né, muitas vezes não cabe, né, nessa letrinha miúda do jurídico. E a Ou gente está se vivendo cabe... também um momento de estado de exceção, né? Então a gente tem que entender que tem que considerar, isso tem que ser considerado. Aliás, o que você está falando eu concordo também, nem sempre eu consigo manter a calma, eu acho que às vezes sou incisivo até demais, mas a verdade é que eu sempre falo isso, ainda mais quando estou em sala de aula, porque os alunos têm uma tendência sempre a olhar um só lado. E isso é muito ruim, né? Eles se imaginam numa situação e eles só conseguem se imaginar, quem foi aluno meu sabe disso, eu falo muito isso, eles só conseguem se imaginar numa única posição. A gente, como advogado, a gente tem que saber, e acho que até os profissionais de um modo geral, não é só os advogados não, os profissionais de um modo geral, eles têm que saber se distanciar do problema e ter vários pontos de vista para se colocar em vários lugares. Outro dia a gente até estava e a gente até divergiu uma vez de um evento desse que a gente estava participando, e a gente até no final falou assim, é bom que a gente divirja porque amanhã eu estou do outro lado, né? Eu uso o teu ponto de vista, você usa o meu. Isso mesmo. Lembra que a gente falou isso? Eu roubo a sua argumentação, isso mesmo, e uso claro. do outro lado. E eu uso a sua, né? Claro. Que bom, você construiu uma ideia para mim, eu construo a sua, amanhã a gente tem uma ideia mais ampla. E ainda mais, por exemplo, quando eu vou falar a questão de prestação de contas de síndico, quando eu vou falar de instituição de síndico, né, e os síndicos estão na plateia, eles já olham de cara feia, né? E eu falo assim, olha, não fica chateado não, porque amanhã você quer entrar num condomínio, esse condomínio te busca uma assessoria e você tem que saber explicar para eles quais são os direitos dele, ainda que você não seja advogado, né? Mas assim, as questões básicas inerentes ao síndico você tem que saber. Então amanhã, como já aconteceu muitas vezes, sou procurado por síndicos que dizem, ó, esse condomínio aqui quer me contratar e e eles estão com algumas dúvidas, eu já orientei, precisa de advogado para tal e tal ato, então vamos lá. Então, ou seja, ele tem o interesse de tirar o colega dele que está lá. Isso é do jogo, né? Isso é do mercado, é assim mesmo. Então é importante os síndicos saberem o lado bom, o lado ruim, as teses favoráveis, contrárias, até para que possam se preparar e trabalhar melhor, né?
É isso mesmo. Assim, Mas, podia ser uma aula muito mais fácil, também costumo falar isso com os alunos, de passar só uma posição. Mas se a gente passa uma posição, tá errado, né? Porque claro. não é uma, né? Pelo contrário, quando a gente fala de condomínios, quantas pessoas defendendo coisas diferentes. E nesse momento de pandemia, a gente vê isso claramente, né? E principalmente dos nossos colegas que estão ainda pensando no estado normal das coisas. E nós Exatamente. não estamos no estado normal das coisas, né? E o colega, como você falou bem, que se coloca na posição do condômino que quer todos os direitos, né? Então assim, poxa, por que vai impedir fazer uma obra? Amanhã eu quero pintar minha parede aqui, já que eu não estou fazendo nada, eu vou ganhar tempo, né? Eu não consigo, no ritmo normal de trabalho, eu quero pintar minha parede, eu não posso? Como assim eu não posso? Ele tem que entender que se ele quiser exercer esse direito dele e todo mundo quiser fazer da mesma forma, vai gerar um caos, vai ampliar a pandemia e por aí vai, né? Assim, a gente tem que pensar no coletivo, né? E são colegas, excelentes juristas, né? A gente está no grupo da Não, Hobby claro. Direito Imobiliário. E assim, você não consegue nem entender o porquê daquele tipo de posicionamento, não consegue ampliar um pouco a visão e ver, olha, você tem que ter um respeito, tem que preservar um pouco a figura do síndico, né? Porque ele está no meio de um tiroteio. Ninguém estava preparado para isso, ninguém sabe lidar com isso, né? Então, assim, como fazer? Né? Você joga o cara no meio do fogo e você bota mais gasolina ainda. Pô, não dá, né? É isso mesmo. Faz a fogueira, joga ainda combustível para ele queimar mesmo. Aí é isso que a gente tem que ter. E tentar, pelo menos, não que a gente consiga, mas tentar ficar nos colocarmos do lado do outro lado. Que é algo que o juiz tenta fazer. Né? O juiz ele tenta fazer sim. isso, né? Ele tenta se abstrair para poder julgar da forma mais adequada. Lógico que é ser humano, personaliza muitas vezes também questões, certamente. O juiz, embora sejam pessoas muito preparadas, são seres humanos, né? Mas a gente tem que pelo menos tentar um pouquinho. Pode manter ainda a sua posição, ainda acho que deve ser assim, tudo bem. Mas se a gente olhar o coletivo, a gente vê que não é bem assim. Não é bem assim que funciona em condomínios. E aí quem lida mais com condomínios, quem está acostumado, né, você está acostumado, Alexandre, os síndicos eles terminam tendo essa visão mais ampla. E aí mais ampla do que alguém que tenha estudado muito, seja academicamente muito forte, sabe tudo de contencioso, do judiciário, tá? Mas falta essa sensibilidade para tentar enxergar, de repente, algum outro argumento que também é jurídico, também tem fundamento, mas que atente um pouco mais à justiça. Porque o coletivo é a justiça. Né? Me lembrou uma frase, que eu não vou lembrar de quem é agora, que diz assim, conheça todas as teses, saiba todas as teorias, mas quando você estiver de frente para um ser humano, seja apenas humano, né? E a mesma coisa no condomínio. Conheça todas as teorias, os princípios, a Constituição, o Código Civil, a Lei 4591, mas quando você estiver diante de um problema condominial, seja um condômino, seja um síndico, né? Cuidado, assim, sabe? Você está dentro de... Porque a gente sabe que o condomínio, ele é uma mini cidade, né? E a gente já até fala isso, que lá dentro dentro do condomínio tem poder executivo, tem poder legislativo, tem poder judiciário, a própria Assembleia, né? É poder judiciário, ela aplica multa, ela abona multa, o síndico ele é um poder executivo, né? Porque ele é como se fosse um prefeito daquela cidade, tem seus secretários, tem seus servidores, né? Tem as comissões de obra, tem o conselho consultivo, que serve mais ou menos como se fosse um tribunal de contas, né? Porque ele analisa as contas. Isso. Enfim, então dentro dessa... Oi? É um microestado. Pois é. Então, assim, dentro dessa... O Romário está falando, tem até imprensa. Tem sim, as fofoqueiras. Tem mesmo. Muito bom. E não regulamentada. É verdade. E a notícia corre até mais rápido do que se fosse uma imprensa oficial, né? Isso mesmo. Pode saber rápido. Isso a gente sabe. Então a gente tem que, dentro dessa mini cidade que é o condomínio, né, a gente tem que ter todos os cuidados que você tem, como se fosse uma cidade, e é onde a gente mora, né, sendo que tem uma dificuldade ainda maior, porque como é privado, não é público, né, como as áreas públicas, como é privado, as pessoas se sentem donas como se fossem exclusivas daquilo, né, como se fossem únicas donas daqueles lugares, né.
Uma vez eu me lembro que um condômino me consultou o seguinte, falou, olha, era um condomínio não residencial, né, comercial, e ele falou assim, olha, pela minha atividade eu preciso entrar de madrugada no condomínio, e o síndico falou que de madrugada eles não abrem. E aí? A propriedade é minha, eu tenho que entrar. Eu falei, cara, desculpa, mas não é absoluto, né? Não é absoluto. Se você não pode obrigar o condomínio a manter um aparato de segurança 24 horas porque você precisa entrar lá. Não é absoluto. Desculpa, mas não pode. Aí sabe o que ele fez? Foi consultar outro colega que desse a opinião que ele queria. Ele entrava com a ação. É o que fazem, né? O que a gente vai fazer, né? Mas eu não gosto do que a gente fala, né? Mas isso não dá, né? Eu vejo até o colega falando, eu me lembro de um desses grupos aí, falando como que o legislador vai falar o que eu faço dentro de casa? Se você quer um pouco mais de liberdade, compre uma mansão, compra uma casa. E mesmo assim você não vai poder fazer tudo. Você não vai poder fazer tudo, que ainda tem o limite tem o direito de vizinhança, da função social. Né? Mas em condomínio, certamente você fica limitado. Então, você vai fazer uma obra dentro de casa, dentro da sua casa, estão mandando na sua casa, veja que olha um pouquinho do outro lado. Ele não está só mandando na sua casa, ele está tomando uma medida que é para resguardar a posse de todos. Né? Claro. E aí tem que ver qual é esse objetivo. E isso que é muito importante, né? Ter uma visão mais ampla, pensar um pouquinho do outro lado, e também, claro, para coibir abuso, porque também não é porque a coletividade mandou que a gente vai fazer. Claro que não. Claro, a Assembleia Soberana, essa história de Assembleia Soberana não existe, né? Isso aí Exato, não existe. Não existe, eu costumo falar isso também. Assembleia Soberana, tudo bem. Assembleia Soberana dentro dos limites legais, né? Aí tudo bem. Né? E aí ela é soberana, mas a convenção é mais soberana do que ela, a lei é mais soberana do que ela. Assim, tem tanta coisa tão soberana que aí eu vou ter que chamar todo mundo de soberano. Então, assim, a Assembleia pode muito, certamente, mas não pode tudo, né? O síndico pode André, muito. Eu sou soberano aqui na minha casa, mas depois de mim vem minha filha, que é mais soberana, depois vem minha mulher, que é mais soberana que eu. Mas eu continuo com a minha soberania, né? Limitada, pode continuar falando. É a mesma linha, né? Muito relativo. Muito relativo. A gente quer dar muita força para algumas coisas que não tem tanta força, né? A gente tenta fortalecer algo que é ilusório, né? E o que a gente enfrenta hoje com a questão da saúde é exatamente isso, né? A saúde nunca foi equação do direito condominial. Ela estava lá mencionada, mas como que eu aplicava? Como que eu sempre apliquei? A saúde afeta quando... Cheiro, né? O apartamento, ou quando o ocupante ou os animais fazem suas necessidades em áreas comuns, está prejudicando a saúde, a higiene. Essa era a aplicação que a gente tinha no dia a dia, né? Nunca a gente pensou nisso. E aí não estão incluindo agora que eu estou falando de pandemia. A gente não está falando desses pontos que afetam certamente a saúde, né? São condições sanitárias inadequadas. Não é agora a gente está falando... exato. Agora a gente está falando de um negócio que a gente não entende muito bem, mas que mata, né? A gente não entende muito bem, não sabe quem que pega, quem que não pega. Alguns passam isso como se fosse uma gripezinha. Outros morrem, e a gente não sabe muito bem, né? E aí nisso, o que nós advogados temos que fazer, e eu confesso que na primeira semana eu enfrentei um grande dilema mental em relação a isso, e eu revi vários conceitos meus, várias posições que eu tinha, inclusive da questão de identificação de pessoas, mudei de entendimento, Assembleia em aberto, também mudei de entendimento, mesmo que seja em caráter temporário, né? E por quê? Porque agora eu tenho um outro elemento, que é a saúde. Claro. Diferente. E linha de conduta para evitar esse inimigo que é invisível, né? Ele é invisível. Eu tenho uma linha de conduta que os órgãos vão falando e eu vou seguindo. Mas eu não vi, eu não me contaminei nem nada. Mas já conhecemos algumas pessoas que já morreram, já ficaram mal, o que faz com que a gente já tenha elementos suficientes para dizer que perigo tem, né?
Claro. E, Deixa eu só e, fazer um esclarecimento, André, para o pessoal que está entrando agora. A gente vai entrar ainda nas leis que surgiram. A gente está só iniciando um bate-papo, né? Contando algumas particularidades do André aí, que ele não sabia que eu já estava pescando. A gente está introduzindo na conversa algumas particularidades do André, mas daqui a pouco a gente trata das leis e tal. Vamos procurar fazer um bate-papo leve, né, André? Porque o clima está pesado, né? é isso Mas mesmo. continue, continue. E eu só converso com você, Alexandre, quando é trabalho mesmo, né? A gente nunca bate papo, então a gente aproveita um pouquinho para conversar. Porque sempre que a gente conversa é trabalho, né? Então eu te É, peço ajuda, né? Ó, me ajuda nisso aqui, né? É só problema. Então eu só te vice-versa. dou pepino, né? Só te jogo abacaxi, pepino, essas coisas. Aliás, Mas, eu acho que você está chegando. Olha o Vitor entrando aí. Vitor Paiva, lá da Band. grande Vitor, espero que ele esteja bem. Grande Vitor. Seguinte, André. Aliás, tem uma coisa que você sempre quis quando era pequeno, que eu acho que você está chegando lá. Inclusive esse Né? apelido de, é, inclusive esse apelido de Mister está batendo ali com o teu desejo de quando era pequeno. O que você desejava muito quando você era pequeno, assim? Meu Deus, você tem alguns informantes aí, um pouco brabos, hein? É, na verdade, assim, eu tinha, assim, eu Um tinha desejo muitos de delírios. conquista, um desejo de conquista, assim. Eu quero conquistar. Eu quero dominar o mundo, Ah, na é. verdade. Quer dizer, mas o que eu quero dizer, deixa eu explicar para o pessoal vai me achar maluco. Assim, desde pequeno eu tenho Olha a uma gente se entregando aí. megalomania enrustida de querer dominar tudo, né? Então eu olhava para a TV, eu queria tudo que estava na TV. Aí eu tinha esse delírio. Ela Chavala, me passa no privado quem que está te passando essas informações, tá? Você está falando com a minha mãe, deve estar falando aí, tá me expondo. Eu me lembro que tinha um livrinho assim, eu passei a gostar, que era da primeira série, eu tinha 6 anos, acho 7 anos, que era O Rei de Quase Tudo. Era um Hum, livro, e a minha mãe comprou, porque era material obrigatório no Colégio Palas, né? Então disse, ó, compre esse livro, aquele negócio de alfabetização, né? Se bem que eu já era alfabetizado, era aula de português. E aí a minha mãe falou, ó, é você, meu filho. É você, meu filho, querendo ter tudo, né? O reizinho. Mas olha, Não é André, eu assim. acho que o direito acabou te. Eu acho que o direito acabou te fazendo, te proporcionando isso, né? Porque você é praticamente um super-herói dos condomínios, o Não, Mister isso não. Isso aí é Condomínio. você que fica inventando Mister Condomínio. Agora todo mundo me chama. Eu não dou espaço para falar, assim, quando alguém fala, Mister Condomínio, eu não confirmo nem nego, né? Porque se eu nego, aí pega. Piora, piora. Se eu confirmo, o pessoal vai falar, poxa, que arrogante, né? O cara se acha, né? Então eu não falo nada. Aí o pessoal começa a chamar, mas a culpa é sua, deixa lá. A culpa é sua. Então, olha só, você é praticamente um super-herói dos condomínios. Aliás, igual o super-herói favorito seu, né? Qual é o teu super-herói? Quem é o teu Robin? Quem é o teu Robin? Olha, o meu Robin, ninguém quer ser meu Robin, porque como eu sou mandão, então ninguém quer ser meu Robin. Então, quando eu falo pro meu irmão, você é meu Robin, ele fala, aqui que que eu sou o Robin, aqui, né? A Karine, de jeito nenhum, ela vai me bater se eu falar que é. Ela disse, não, você é minha parceira. Não, de jeito nenhum. Porque o Robin é sempre a ideia de que o Batman manda no Robin, né? Então aí ninguém quer ser. Então acho que inverte, né? Karine é o Batman e você é o Robin. Eu não sei se isso fica bom, não. Mas é mais capaz de ficar isso do que o contrário. Porque senão eu apanho, né? Você sabe, né? Pois é. Não tem como eu discutir com a Karine. Não dá, não. Não dá, não. Ela é arlequina. Ela é arlequina. Qualquer coisa ela me dá paulada com aquele bastão de beijo. Bom, então, é... aliás, uma das coisas que você acha aí de que todo mundo está falando desse confronto, porque a gente está dentro dos condomínios, o que hoje a gente está pegando muito é esse confronto do direito de propriedade, né, com o direito à vida. Eu não diria nem o direito à saúde, o direito à vida. Com essa questão aí da pandemia, e como é que você analisa esse confronto que existe? Porque tem muita gente, principalmente lá no grupo do OAB, que tem grandes juristas, né, que a gente participa, e o pessoal fala muito que quando é possível você conciliar esses dois valores, vida e propriedade,
você tem que conciliar, então tem que arrumar um jeito de conciliar e de que os dois sejam respeitados. Só quando não é possível é que um prevalece sobre o outro. O que você acha dessa conversa aí, pessoal? Que muita gente lá no grupo da OAB diz que dá para conciliar. Você acha que dá? Como é que você acha aí? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que dá para conciliar, tá? Todos os dois são valores constitucionais. Agora, o que não dá para conciliar é nós colocarmos no mesmo nível de dever de cuidado, dever de zelo de ambos. Por quê? Veja que, sendo possível, temos que conciliar? Claro que sim, claro que sim. O problema é que nós temos algo que o contato gera risco. Então, esse conciliar nesse momento é somente, na minha opinião, se alguém disser que tem uma vacina. Se alguém tem alguma solução definitiva. Por quê? Essa conciliação, aí vai mais para a parte prática. Quem quer, por exemplo, fazer uma obra, né? Não é emergencial. Emergencial a gente tem que inventar algum jeito e viabilizar, mesmo com risco. Mas não tem. Então eu vou... Essa minha faculdade da propriedade, que é o direito de construir, o direito de fazer obras, de aprimorar minha coisa, que é meu direito de usar. Indiscutível, né? E eu não... Tudo bem, não tiro isso de você. Mas, ao mesmo tempo, isso colide com uma linha de conduta que a Organização Mundial de Saúde tem determinado, que é, olha, muito cuidado, muita cautela. Se ainda não tem uma notícia de que a doença está resolvida, eu tenho que ter essa linha. E essa linha, ela é muito, não vou dizer incompatível, mas despreza muito todas as faculdades da propriedade que você tem. Por quê? Para proteger, eu vou limitar como que vai ser o seu acesso à sua unidade. Eu não vou impossibilitar, mas eu vou limitar. Vou limitar em que sentido? Você não pode usar uma área comum, mas a área comum é sua. Você é dono dela, né? Não é sozinho, mas é. Olha, mas não dá para compatibilizar um com o outro. Só se você me garantir que o vírus não vai pegar. E aí existe a inversão do ônus, né? Isso aqui é interessante as pessoas perceberem nesse momento, né? Porque normalmente eu uso, porque como a gente tem como o princípio a presunção é da boa-fé, a presunção é da inocência, então quando eu começo a usar, não tem por que partir da premissa que eu vou usar de maneira arbitrária, né? Só que nesse momento, você inverte o ônus, né? Então, assim, ao invés de caber ao condômino provar que você não usou de maneira devida, cabe ao condômino provar antecipadamente que vai usar de maneira a não prejudicar terceiros. Inverte o ônus probatório, né? Isso aqui é interessante, por isso foi bacana quando a gente deu aquele exemplo, quando eu levantei essa ideia que você colocou lá de pedir um laudo de um profissional de saúde, né? Para provar que aquela determinada obra não causaria nenhum prejuízo. E cadê o profissional que vai dizer isso? Né? Não causaria nenhum prejuízo. Cadê o profissional? Então, quando você inverte o ônus, você resolve o seu problema, inicialmente. Né? Isso. E essa parte de plano de contingência coletivo, né? Os síndicos eles montam já o plano de contingência nessa situação. O norte dos síndicos está sendo essas orientações dos médicos, principalmente dos médicos. Então, das organizações ligadas à biomedicina, essas que devem ser o norte de todos nós. E aí eles montam o plano de contingência. Você quer entrar nesse plano de contingência para equilibrar o seu interesse pessoal com o coletivo, tem que trazer elementos. E aí, desses elementos, para poder quebrar esse muro de não fazer as coisas, que é o que a gente recebe desses órgãos médicos, aí você atrai o ônus para você. Não é muito diferente quando você quer fazer uma obra mesmo e você gasta com a sua ART, com o projeto, RRT. Você tem todo esse ônus. Por quê? Faz parte. Faz parte do que você está fazendo, faz parte dessa sua atividade. O benefício é seu, né? O bônus é seu, o ônus é seu também, claro. Exato. E como você colocou bem, né? Esse confronto entre o direito à vida, à saúde, com o direito de propriedade, na verdade, ele não é nenhum confronto tão direto, porque ninguém está arrancando a propriedade de ninguém. Ninguém está tirando a propriedade. Você não está botando ninguém na rua. Você simplesmente está limitando
uma das faculdades da propriedade, que é a de usar. Né? Porque assim, também não estão impedindo você de usar a sua unidade, estão impedindo você de usar de algumas formas a área comum, porque também não estão impedindo o acesso à rua, né? Não estão impedindo a passagem, estão impedindo, por isso que tem que ter muito cuidado também, né? Porque eu acho que as pessoas estão exagerando um pouco essa questão do confronto entre o direito de propriedade com o direito à vida, porque assim, o que é o direito de propriedade? O coração dele é você ter a propriedade, é você ser proprietário, ninguém está tirando isso de ninguém. O direito de propriedade... É um exagero, um exagero. Claro, é um exagero. Do direito de propriedade decorrem faculdades, que são usar, fruir, dispor e reivindicar. Essas faculdades também não estão sendo totalmente limitadas, porque você continua usando a sua propriedade. Né? O que está sendo limitado é o direito de uso parcial das áreas comuns. Né? Então, você, assim, menos, né? Naquele outro evento que eu participei com você, e achei muito feliz mesmo essa sua colocação, tem até um confronto entre o direito à saúde, o direito à vida e faculdades. Né? Faculdades, claro. Parciais. Parciais. Parciais, porque... não é nem tirar o do todo. Né? Claro, ninguém está te pedindo de usar a sua casa. Não tá. Você pode alugar. Eu recomendo proibir alugar para Airbnb, mas claro, alugar você pode. Ou seja, mesmo nessa minha tese, que é um pouco mais conservadora, ela também não tira o seu direito de dispor como um todo. Não, você pode vender. Você ataca algumas partes das faculdades para preservar a vida, né? Essa é uma equação que nós não estamos acostumados a ter. Via de regra, tirando quando a gente está falando de estrutura, em que uma viga vai cair, o prédio vai cair, pode matar alguém, geralmente não fala de risco de vida dos condôminos, tirando algumas assembleias, por óbvio, né? Mas geralmente a gente não fala de risco de vida. Aqui a gente está falando, se você usar para isso, você pode gerar morte de alguém, né? E aí nessas faculdades, deixa eu falar, quando colocam, você está afrontando meu direito de propriedade. Estaria afrontando se eu estivesse dizendo o seguinte, sai do seu apartamento. Seu apartamento não é seu, ele é meu. Aí sim, isso é uma afronta direta. Eu vou dizer que se até chegasse nesse ponto, entre a vida e você perder o apartamento, ainda ganha... Ainda estava valendo, valendo. Mas a gente não está nesse ponto, até porque não tem essa necessidade. E achar que algumas restrições à sua propriedade é algo inconstitucional, é algo absurdo. Então você vai falar também que pagar a cota também é inconstitucional. Por quê? Claro. Você pagar a cota, isso não afeta a sua propriedade? Não, você tem que pagar uma cota alta para perder seu apartamento. Não, mas se fosse assim, e se o direito à propriedade fosse tão absoluto assim, como você falou, você não poderia penhorar uma unidade, você não poderia penhorar um imóvel por conta de dívida de condomínio, porque o financeiro vale mais do que a propriedade? É evidente que não, né? O direito coletivo se sobrepõe ao individual, então assim, menos, né? Menos, a sociedade hoje é outra, tem que saber ponderar aí os valores, e eu acho que está tendo uma discussão muito... Está tendo uma discussão muito acalorada e muito pouco racionalizada, né, nesse momento, e muito pouco sensível, me parece, acima de tudo, sabe? Muita gente querendo ter razão onde não dá nesse momento. Só para lembrar, quando você colocou que o Airbnb, você é contra as locações de Airbnb, até pela alta rotatividade, que geralmente esse tipo de locação, entraram com ações contra essas plataformas de locação e estão ganhando liminares para proibir a locação, principalmente em municípios de turismo, né? Búzios, se eu não me engano, eu vi alguns, tá? Então, essa informação é importante porque, ou seja, essa ideia que você traz não é nem um pouco absurda, porque os municípios estão conseguindo. Você quer restringir num condomínio, os municípios, de forma bem mais ampla, já estão conseguindo fazer isso. Exatamente. Eu já sou contrário no normal, né? No normal eu já sou contrário. Mas, nesse momento, independente daquela tese que eu falava de hospedagem e tudo mais, que ainda defendo, agora a análise não é essa. Não é de alteração de destinação. A análise é de um tipo de atividade que, mesmo que você considere como residencial, ela, por conta da sua alta rotatividade, gera um risco maior à saúde. Né? Tem uma pessoa colocando aqui, André, só aproveitar o comentário, sim. Vanessa, ela está dizendo o seguinte, proibir o Airbnb não é fácil na prática. Tem um condomínio clube que tem proprietário que só usa o aplicativo. Olha, eu vou dar uma sugestão aqui.
você, quando vai receber um novo morador, um novo usuário, enfim, no condomínio, você tem que exigir a que título ele está entrando, né? Então, se ele tá, ele, quando ele vai entrar, ele tem a obrigação de se apresentar, então ele vai ter que apresentar algum título. Então, nessa, você vai saber se é Airbnb ou não é, né? E aí, você inverte aquele ônus que a gente falou, você joga o ônus judicial pro condomínio, pro morador. Porque se você proíbe ele, como é que ele vai entrar? Só na justiça. Então ele vai para a justiça e deixa o juiz decidir. Porque aí pelo menos você Resguardo. se resguarda, exatamente. Concorda, André? Concordo. Tá chato porque a gente concorda em muita coisa ultimamente, né? Antigamente a gente divergia um pouco mais. Nós estamos convergindo. Acho que a gente tinha mais divergência. É a prática. A gente tinha mais divergência. Mas antes da pandemia, a gente tinha mais divergências. Tinha mais divergência. Tá chato. Eu vou arrumar umas divergências aqui pra gente. Então inventem, por favor, peço que o pessoal aí questione, de repente uma pergunta, a gente diverge na resposta e debate aqui. Bom, você é vascaíno, a gente já diverge aí. Tem razão, isso continua. A gente diverte. Mas uma coisa que eu acho que a gente concorda é que, acima de tudo, ao invés de proibir ou permitir o Airbnb em situações normais, né? Eu acho que o que a gente concorda é que o condomínio tem o direito de se autorregulamentar, que é uma coisa que estão tirando um pouco dos condomínios, né? Não estou nem dizendo muito agora, nesse período, porque realmente é mais difícil, mas em situações normais, o condomínio tem que ter o direito de autorregulamentação. O condomínio tem que ter o direito de dizer o seguinte, olha, aqui nesse ambiente nós não queremos esse tipo de locação, e ponto final, sabe? Sim. Não vejo nenhum problema, né? Por quê? Porque nesse ambiente, esse tipo de locação afeta a saúde, afeta a segurança, afeta sossego, enfim. Né? Desde que fundamentado, né? Você não pode fazer isso de maneira deliberada, você não pode ter o abuso do direito da Assembleia, uma coisa que a gente fala, né? De volta e meia. Eu poderia citar, tirando do contexto de pandemia, projeto de lei de assembleias virtuais, que, embora eu concorde com parte do projeto, intervenções legislativas, quando tem pouca reflexão, algum problema gera, né? Sim. Então, Sim. O projeto da forma como está, por exemplo, dá a entender de que só possa assembleia virtual, e esse é o projeto 548, tá? Só pode ter assembleia virtual para quórum especial. Olha só que inconveniência para quem defende que pode assembleia virtual, tá? Para quem não defende é legal, né? A regulamentação da profissão do síndico, dizendo que o síndico somente se tiver uma inscrição no CRA. Olha que inconveniência. É conveniente para quem tem CRA, mas quem não é, também conveniente. O de uso de procurações. São várias formas que o legislativo tem voltado seu olhar muito para condomínio, né? O legislativo local, nem conto, tá? O estadual e município, o que tem de lei de condomínio Teve uma que, naquele debate de sexta-feira, que a gente participou, tem uma que foi aprovada, que até anotei aqui, eram 32 autores do projeto. Pode foi 32 pessoas. A do delivery, isso mesmo. Assim, como é que pode 32 pessoas, num período como esse, pensarem a mesma coisa? Né? Aí, claro, o Serginho depois falou, não, mas é porque aí depois cada um é evidente que cada um se intitula como autor, mas sem nem saber o que estão falando, né? E me parece que isso da entrega, onde você determina que o entregador tem que entrar e tal, me parece mais uma conveniência pessoal, né? Parece um problema de alguém que passou lá e ele falou, quer ver como eu vou resolver esse negócio? Meu marido é isso, outro é aquilo, e consegue mobilizar lá e todo mundo não sabe nem o que está votando e acaba passando, do que propriamente ser algo pensado para os condomínios, né? O que você falou é objeto de pouca reflexão, né, cara? Parece que não consulta, tem tanta gente que sabe disso, né? Não consulta. Tem tanta gente, assim, podia consultar algum órgão relacionado, né? No caso do Rio de Janeiro, Secov, Abad, OAB, Assim, tem tanta gente que poderia consultar, mas não, eles pegam lá deles, né? Pegam o assessor deles que pesquisa alguma coisa no Google, pesquisa alguma coisa no Síndico.net, que eu faço parte, mas o Síndico.net tem uma variedade grande de conhecimento, né? As pessoas estão ali, aí pega aquele e já coloca a sua pesquisa, o que fundamentou seu projeto de lei foi uma pesquisa no Google, assim, não é bom. Esse da entrega é um excelente exemplo. Eu acho que até nesse momento, eu até
compreendo intervenções legislativas, emergenciais, temporárias, para algumas questões. Mas esse do delivery é um excelente exemplo. Apesar de eu defender a constitucionalidade, né, a gente até discutiu isso, tem discutido isso nos últimos dias, muita gente, ao contrário, acha que é uma lei inconstitucional, mas eu acho que é constitucional. Mas ela é um absurdo, porque ela muda... Tira o poder de autorregulamentação. Autorregulamentação. Eu, proprietário, tenho o direito de chegar a comida na minha boca. E você, condomínio, não vai poder criar regra nova. Então, aí, para chegar a comida na minha boca, eu vou arriscar o quê? Eu vou arriscar os outros, eu vou arriscar o entregador, eu vou arriscar o porteiro, porque se ele não subir, o porteiro que tem que entregar no domicílio. Você veja, 2 passos para discussão, né? Embora eu seja a favor do conteúdo daquela de obras, veja que aí eu tenho que ficar rezando. Se o legislador fizer uma lei que eu concorde, aí é legal. Agora, se não for, né? E isso que falta essa reflexão. Embora eu entenda, nesse momento, a iniciativa do Legislativo de tomar determinadas medidas para tentar massificar a informação. Eu até entendo. Isso eu concordo também. Eu sou contra, em regra, né? Eu acho que o nosso ordenamento já é muito rico e ele tem normas suficientes para resolver praticamente todos os problemas. Nesse momento específico, para a gente... Até o Bigler falou isso, não sei nem se ele está aí, o Roberto Bigler até falou isso naquele dia, para evitar um colapso do judiciário, você tem que ter lei, né? O Estado ele tem que agir nesse momento nas 3 esferas de poder, né? O executivo, saúde, segurança, enfim, educação, informação para o povo. O judiciário tem que ter lei, tem que balizar, tem que dar parâmetros, né? Inclusive, não sei se você concorda, faltam muitos critérios objetivos ainda sobre a questão da saúde, ainda me parece que faltam, né? Uma normativa única, porque, por exemplo, quando falam assim para os síndicos, outro dia até me perguntaram isso, falam assim para os síndicos, o que eu faço? Digamos que o condomínio da unidade 501 está infectado. Como é que eu faço a limpeza lá? Eu falei, cara, eu não sei, eu sou advogado, não sei de limpeza, não conheço de limpeza, entendeu? Então, assim, consulta o infectologista, consulta alguém da área para tentar ver aquela disposição. Mas não é fácil encontrar, cara, então não vou ser eu que vou te dar uma informação da minha cabeça, entendeu? Falta ainda uma normativa única, objetiva, para dar segurança aos operadores. Os síndicos estão perdidos, a verdade é essa, né? Então, assim, eu acho que o Estado como um todo, ele tem que agir nas 3 esferas. E o que sobrar, ou seja, do executivo que traz a saúde, que traz as informações, que traz a segurança, do legislador, que ele começa a trazer parâmetros, o que sobrar disso vai para o judiciário, para tentar diminuir a sobrecarga do judiciário, para evitar um colapso do judiciário, que era o que o Roberto tinha falado, que eu concordo perfeitamente. Vamos falar um pouquinho das leis? Sim. Vamos começar então por essa que foi a mais recente, a 8808, que fala das obras. Você concorda? Bom, vamos falar primeiro se a gente concorda ou não, né? E quais os impactos que isso causa. O que você achou? Eu concordo com a lei. Ela tem dois dispositivos que eu discordo. Um mais ou menos e o outro frontalmente eu discordo quanto à constitucionalidade, né? Ele fala de... em resumo, com algumas exceções, que obras não emergenciais não podem continuar, não podem ser feitas nesse momento em condomínios. E quando a norma cria isso, ela não está criando uma nova atribuição para o síndico, ela está dizendo assim, eu tenho uma medida para evitar contágio de Covid, e você, síndico, vai cooperar. Né? É basicamente isso, você, síndico, você, condômino, vai ter que cooperar. Eu concordo porque vai em harmonia com tudo que nós estamos falando desde o início. Obras, aquilo que dá para postergar, postergue. Claro, não é momento, você não está de férias, né, cara? Entender isso. Não é. E assim, eu não vou retirar também a validade da gente prestar atenção em relação ao sossego. A lei, ela menciona isso, em parte dela, quando fala a questão do sossego. As pessoas estão habitando mais. É óbvio que eu não vou parar uma obra só por causa do sossego. Tá? Eu acho que é um valor muito importante, mas ainda a necessidade da obra, ou o direito da obra, ainda poderia superar em termos, tá? Não aquela quebra total. Mas eu tenho que tentar manter isso sob controle. Saúde, não vai fazer. E se fizer, que seja um impacto menor possível para o sossego
e só para aquilo que é emergencial. Eu concordo. O que eu não eu acho concordo essa... é... Fala, Desculpa, fala. pode falar. Pode falar. Não Ah, concordo, é? o que eu não concordo é a lei criar uma multa, que Não. E fala que o SINDIC também pode ela multar e suspender... que pode. e acho também ela suspender os efeitos de um contrato de empreitada ali foi ruim, né? Ali Eu acho ela... que isso é muito forte também. Eu até tentando ser amável, né, tentando proteger a lei, eu até pensei, poxa, será que numa competência legislativa de relação de consumo, estou protegendo o consumidor que eu estou não acho. mandando, mas mesmo assim eu acho que é melhor deixar para que as partes negociem. Também achei que ele foi forma, ruim. eu acho que fica muito parecido como era o projeto 1179 da parte de locação, que eu acho que não vai continuar assim, mas foi derrubado no Senado, aquela fórmula pronta, como o locatário tem direito à redução, ponto, acabou. Né? Não, calma, né? Eu acho que tem que dizer assim, olha, pode-se conversar, pode-se negociar, eu não estou te dando a solução, mas você pode negociar. Aí de início, eu estava tentando defender a constitucionalidade, agora eu já não sou mais tanto defensor desse dispositivo aí, Deixa eu só explicar então, porque nem todo mundo está sabendo, né? Então vamos lá, é uma lei 8808 de 8 de maio de 2020 que proíbe, basicamente, ela proíbe obras nos condomínios que não sejam emergenciais, independentemente da natureza, útil, necessária, voluptuária, independentemente da natureza, proíbe tudo que não for emergencial. E ela só autoriza obra que não seja emergencial em alguns casos, né? Ela cria alguns critérios, que era algo que a gente falava, que faltava muito critério, né, para as pessoas poderem agir. E uma coisa também que a gente falava é que os condomínios não são a zona sul do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, a Barra. Os condomínios, eles estão em todos os lugares, né? São Gonçalo, Miguel Pereira, Teresópolis, tem todo lugar. Então, assim, você tem que ter. Nem todo síndico tem o conhecimento dos síndicos que proíbem, que frequentam os cursos ou que tem bons advogados, né? Então, assim, tem que ter uma regra muito bem estabelecida para as pessoas saberem como agir. Mas, enfim, só para. Então, teria que avisar. Ele só faz algumas exceções para obras pequenas, né? E que teriam que ser avisados com antecedência, desde que não cause interrupção de água, enfim, pequenos reparos, né? Então, fora isso, eles proíbem tudo. Eles estendem um pouco, dizendo que os contratos que forem suspensos, as multas seriam suspensas também, que aí a gente acha que andou mal, né? Porque ele começa a mexer com contrato de empreitada, e aí lei estadual para mexer com isso é ruim, né? Poderia falar um pouquinho de relação de consumo, mas aí eu acho realmente que ele não foi bem, não. E ele cria uma multa de 5 vezes a cota do condomínio para quem desrespeitar. Também eu acho que aí ele não foi legal. Né? Aí é um pouquinho inconstitucional. Mas então, de um modo geral, a gente concorda que a lei é boa, né? A lei é boa. Ele deveria, nessa parte de multa, avaliar algo parecido com a outra lei, 8.799, dizendo uma multa que o próprio executivo cobra e vai para os caixas do poder público. Mas também entendo dele não ter colocado essa multa, porque como ele deixa como prerrogativa do síndico autorizar ou não, é algo que fica muito dentro da avaliação do condomínio, do que seria emergencial, eu até entendo, mas é inconstitucional, porque aí eu estou criando uma nova penalidade e esse seria exclusivo esse do aí não tem direito discussão. civil. Concordo, Não, isso também não acho. Contrato de empreitada e a multa eu acho que é um pouco demais. Mas vamos lá, saiu um decreto ontem, acho que ontem, do presidente da República, criando algumas atividades, né, como sendo atividades essenciais. E engraçado que as atividades que ele acrescentou, quase todas, muitas delas, têm ligados ao condomínio. Meu Deus, o condomínio realmente hoje está... Exato. Bolsonaro está ajudando todo o condomínio do Brasil. Muito obrigado, Bolsonaro. E aí, o que ele faz? O que ele acrescenta? Ele colocou atividade de construção, ligado a condomínio pra caramba. Ele bota atividades industriais, aí não, né? Mas salão de beleza e barbearia, que muitos condomínios têm salão de beleza. Tem. E academia também tem muitos condomínios. Mas assim, condomínio realmente, nesse momento, não tem como fugir, né? O que você achou disso? Mais lenha na fogueira. Bom, aproveitando então, você acha que por conta desse decreto, os condomínios são obrigados a abrir seus salões de beleza e academias? Não são. Eu diria até que, se os condomínios abrirem com base nesse decreto, aguardem ações por parte de condomínios que querem ter sua saúde resguardada e aguardem serem responsabilizados perante o condomínio em relação a isso. Tá?
Eu vi um vídeo que o nosso amigo Hinaldo, que está aqui nos assistindo, fez, compartilhou, e ele compartilha desse mesmo entendimento também. O condomínio ainda está dentro do julgamento do condomínio, se vai habilitar ou não esse tipo de atividade dentro do seu microcosmo, né, do seu micro-universo. Universo. E veja que, amigos, olhando, a gente tem que ter o referencial médico, tá? Esqueça o político, não sou contra o Bolsonaro, não sou contra nenhum desses. Na verdade, eu quero proteção. Essencial isso não é, amigos. Essencial são aquelas atividades que você, mesmo com dificuldade financeira, você paga, né? E quando você tem dificuldade financeira, você não guarda dinheiro para o salão de beleza, você não guarda dinheiro para fazer obra não emergencial ou para academia. Na verdade, essas são despesas que você abre mão para poder pagar comida, né? Arroz, feijão. Então não é serviço essencial dentro dessa acepção. São coisas que estão ligadas aos direitos fundamentais, né? Os serviços essenciais eles estão diretamente ligados aos direitos fundamentais, né? A vida, a saúde, ao direito da personalidade, à integridade. Não tem nada a ver, né? Salão de beleza, realmente não tem nada a ver. Falei errado a palavra, concepção. Falei errado a palavra. E é isso mesmo, tá? Então, esse julgamento, é importante, eu estou falando o que é essencial, o que não é essencial, criticando esse decreto, porque é o que o síndico vai ter que fazer, porque ontem nós já recebemos pedidos de condôminos querendo abrir as academias, né? Agora, é importante também, até informando aos síndicos, que o STF ele deu poder concorrente aos municípios, né? E não tem nenhum decreto municipal ou estadual, nada disso, dizendo que academia ou salão de beleza é serviço essencial. Então, assim, na minha opinião, continua a mesma coisa. Na verdade, o que fizeram com o Bolsonaro é o que eu faço com a minha filha aqui. A gente dá o controle para ela, porque ela vem a gente mexer no controle, só que a gente tira a pilha, né? Então, assim, ele tem a caneta, só que não tem tinta. Ele tem o controle, mas não tem pilha, entendeu? Porque o STF esvaziou o poder dele, né? A verdade é essa. É o que eu faço com a minha filha aqui, para ela parar de ficar perturbando, eu te dou um controle sem pilha. Então, assim, você concorda? Eu penso dessa forma, não sei se você concorda, acho que até você falou isso agora, que caso o síndico abra, o condômino tem legitimidade, né, para pedir, legitimidade processual e também tem o direito, né, direito material, para pedir o fechamento da academia em razão da saúde dele. Bom, acho que você falou até isso agora. Concordo. É isso que eu tenho... Ainda que, só um detalhe, ainda que a Assembleia se reúna da forma que for e mande abrir. Concorda? Isso mesmo. Por isso que eu tenho rejeitado... Soberania limitada, né? Limitado. Quando alguém fala assim, então convoca uma Assembleia. Eu não vou. Porque se tiver uma maioria que é louca ou que é imune ao vírus, vai aprovar. Então você que vá a juízo e exija que o condomínio abra essa academia. Mas nem convocar a Assembleia eu tenho dado orientação. Não, mas... Voltei. Deve ter acabado o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Olha como a gente fala, hein? Caramba. Eu acho que a gente está falando alguma coisa que desagradou alguém e eles cortaram a gente aqui, entendeu? É isso mesmo. Como eu critiquei o decreto do Bolsonaro, eu acho que... Pois é, tem gente aí de olho na gente. A Carol tá dizendo que o Instagram se emocionou. Aí não deu. Então, esse julgamento, eu diria pro síndico fazer de forma bem apurada, não liberar, mesmo com decisão da Assembleia. Mas a Assembleia decidiu... Não, aí o síndico fica até obrigado a cumprir a Assembleia, mas ele pode também descumprir e convocar outra Assembleia. Eu descumpriria, se eu fosse síndico. Sim, claro. Renúncia. Agora, renúncia, exatamente. É uma coisa que eu falo para muitos síndicos. Mas nesse jeito eu fico... Então renuncia, ué. Você não é apegado ao cargo, né? Você não é obrigado que é um absurdo, então larga. Larga de mão. Já vi algumas vezes, algumas decisões de Assembleia, síndico me consultar por decisões de Assembleias que eram inexequíveis ou que, uma vez executadas, colocavam ele em situação muito delicada. Renuncia, enfim, sabe? É assim mesmo. Vai para a próxima, sabe? Desapega, né? Não tem jeito. Exato. Assim, se querem fazer isso, você não vai conseguir controlar todos eles. Tome todas as medidas, mas se a Assembleia tomou essa decisão... Karine está dizendo aqui, Karine está dizendo aqui, eu renuncio sem pena. Eu acho que isso foi uma indireta para você, hein? Se comportem. Tá vendo?
Aliás, o que que ela fala pra você? O que que ela fala para você que vai fazer caso você trate ela mal? O que que ela fala pra você? Uma coisa que você Eu gosta não muito que posso ela falar falou. isso, não. Eu Pô, não ela posso falou falar pra isso, mim, não. pô. Eu tô sabendo, Quê? então pode falar. Eu tô sabendo, você pode falar. Não posso, não posso, porque ela tem uma lista de ameaças Ah, que bom, vocês não, vão ficar com muito medo. eu só tô sabendo de uma. Nada íntimo, Não, não. não, 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 não posso, não posso. Ó, me refiro aos condomínios, ela tá dizendo. Bom, vamos avançar aqui então. Vamos para 8799, que é aquela lei que fala do. Ah, não, essa lei do delivery, né? Essa a gente já falou, né? Ó, ela tá botando Ah, aí, é? ó. Ah, não. Não, esse é o pior, a Karine. Pô, ela é muito maldosa, hein? Essa minha noiva, Agora, ela já agora falou. me explica um negócio. É bonequinho ou é colecionável o nome? É colecionável, mas pode chamar de bonequinho que não tem essa insegurança, não. Tem gente que não gosta. Quando você fala assim, é brinquedo. É brinquedo, não. É colecionável, é action figure. É brinquedo. É claro que é brinquedo. Poxa, claro que é brinquedo. A gente não quer crescer, só que a gente tem dinheiro para comprar bonequinho mais caro. É só isso. Mas é boneco. Né? Aí a Karine falou que se eu piso na bola. Não, esse é pior. Vai pela janela. Eles vão aprender Ela a voar joga tudo pela rapidinho. janela. Aí ela falou assim: tá vendo aquele bonequinho do Homem-Aranha legal ali, caro ali? Aí disse: ó, vou quebrar ele e jogar pela janela. Não dá pra mexer com ela, não, chaval. Tô sabendo, tô sabendo. Ela falou que o super-homem vai aprender a voar rapidinho, né? É isso. Na prática. Vamos lá, então vamos para a próxima lei aqui. Vamos para a próxima aqui que saiu, é a do Projeto de Lei 2097, aquela que proíbe... Ah, não, essa aí já foi, né? A outra é do... Tinha mais uma que era do Projeto Anastasia, né? Tem o projeto a PL 1179. Isso, do Senado, né? Que é o projeto Anastasia. Essa é lei federal, essa não se discute a questão da constitucionalidade, né? Porque é lei federal. Não se discutiria. E está agora na Câmara dos Deputados há um mês. Esperamos que que isso vire, que tenha sanção presidencial antes da pandemia, né? Senão não faz sentido nenhum. E no Senado, agora vamos lá. Teve uma aprovação rápida, uma semana. Sim, agora a Câmara é o caos. Pois é. Agora, muita gente tem um capítulozinho lá de condomínio edilício, né? Mas tem outros, porque como ele fala de relações de direito privado, praticamente tudo ali, se você observar, tem alguma aplicabilidade para condomínio, né? Tem. Porque condomínio nada mais é do que uma relação de direito privado. Isso é importante também, porque a gente vê muita gente focada só no capítulo de condomínio edilício, mas a gente tem que conhecer todo o sistema legislativo e normativo para que a gente possa entender de condomínio. E aqui eu destacaria, por exemplo, os artigos 117 e 119 do Código Civil, que eles falam de contrato consigo mesmo, quando o síndico contrata, por exemplo, uma empresa na qual ele é sócio, ou quando o síndico... Caiu? Voltou, André? Tinha caído o seu. Agora voltei. Tá, então assim, eu destacaria aqui várias normas que estão no nosso ordenamento jurídico, no Código Civil como um todo, que não tratam especificamente de condomínio edilício, mas que se aplicam a condomínio edilício, né? A parte dos animais, da responsabilidade civil, como eu falei, o contrato consigo mesmo, que está lá no 117 do Código Civil, que é uma causa de anulabilidade de contrato, né? Quando você contrata, o síndico, por exemplo, contrata com uma empresa na qual ele é sócio sem a anuência do condomínio, né? Da Assembleia, por exemplo. Quando ele se contrata como advogado. Sim, isso é causa de anulabilidade, né? Não de nulidade. Pois então isso tudo tem que ter tem que conhecer a norma toda. Então, voltando aqui ao projeto Anastasia, a PL 1179, ela fala, por exemplo, de suspensão de prescrição e decadência. Se aplica diretamente a condomínio, né? Aplica. Não adianta a gente ficar focado ali em ler só os capítulos direcionados a condomínio edilício, tem que conhecer o sistema todo, né? Então, por exemplo, ela fala ali de suspensão de prescrição e decadência. Isso a gente pode pensar, por exemplo, na questão da impugnação dos atos do síndico, pode pensar na prescrição das cotas condominiais, tudo isso se aplica, né? Importante. E também a LGPD, atrasar, e que teria aplicação, alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas que também afeta condomínios. Não são só os artigos, acho que agora deve ser o artigo 11, 12 e 13, né, se não me engano.
do projeto depois das emendas. É verdade, a LGPD com certeza aplica condomínio. Na minha opinião, pelo menos aplica, né? Não vejo por que não. Então, e aí nisso, assim, é bom a gente estar ligado nisso. Apesar também o Bolsonaro, via medida provisória, ter atrasado ainda mais a Lei Geral de Proteção de Dados, o que se planeja é que o que deve prevalecer provavelmente será o que está no PL 1179, que atrasa um pouco, mas não tanto. Bom, então, tem também lá para as pessoas, embora aí tenha uma discussão se condomínio é ou não pessoa jurídica, no meu entendimento não é, mas ele lá nos artigos 4 e 5, ele fala de restrição para as assembleias presenciais, né? Ele faz uma mera recomendação para que não tenha assembleia presencial nas pessoas jurídicas, né? Poderia, por analogia, se aplicar isso ao condomínio edilício também, né? E ele fala, na parte aí de condomínio edilício, ele fala de uma restrição à utilização de área comum, ele fala de restringir ou proibir festa, utilização de vaga de garagem por terceiro, que não seja morador, né? Com exceção somente atendimento médico, obra de natureza estrutural e benfeitorias necessárias. Infelizmente ele esquece de colocar aí a obra emergencial, né? Que está abarcada pela lei estadual, né? Exato, e aí eu acho que pode gerar alguma confusão, embora eu goste do projeto como um todo, e aí eu fiz já essa crítica, já publiquei isso, já fiz um trabalho e publiquei, de que benfeitoria necessária, nem toda benfeitoria necessária é urgente. Claro. Toda benfeitoria urgente é necessária, mas nem toda necessária é urgente. E aí quando fala necessária, eu vou dizer que eu amplio um pouquinho esse campo. Eu acho que isso pode gerar algum tipo de discussão. Também acho que quando ele vai colocar festas, ainda vamos ter condôminos infelizes falando que não, festas não pode, mas se eu fizer um culto religioso, pode. Aí é aquela história da interpretação cautela, literal ou interpretação sistemática, né? E realmente tem que ter cuidado. Entre a gente, eu diria assim, isso não prevalece, André. Não vou dizer que não prevalece. Acho que não prevalece. Eu acho que quando a gente fala de festas, em geral, isso também vai estar fora. Mas isso sou eu. Você acha que o condomínio tem essa interpretação? E o trabalho que ele dá para o síndico na discussão? Não, e aquilo que a gente falou também, né? O condomínio não se resume ao centro da cidade, a Barra, a Zona Sul, a São Paulo. Não, o condomínio está no Brasil inteiro. O Brasil tem dimensão continental. Então, assim, essas interpretações são possíveis de acontecer, até pelo síndico, né? Sim, o próprio síndico é leigo, ou tem a visão dele, mesmo que seja uma pessoa qualificada. Tem a visão dele, e aí ele interpreta isso. Eu tenho que interpretar restritivamente, na norma restritiva de direitos. Então eu tenho que interpretar de forma restritiva. Sim, exatamente. Se ele quisesse proibir culto religioso, ele proibia culto religioso. Está falando de festa. Festa, eu não acho que é a mesma coisa. Uma coisa é você ter uma casa de festa, outra coisa é você ter uma instituição religiosa. São coisas distintas, né? Você pode até fazer uma festa no seu culto religioso, mas são coisas que você consegue distinguir. Esse espaço é que, em condomínios, quem lida com condomínios sabe que cada vírgula no lugar errado, alguém usa para tentar prevalecer o seu endereço individual. É o que a gente começou discutindo. Agora, uma coisa que você falou, que é interessante, que é o seguinte, você falou assim, norma restritiva se interpreta restritivamente. Ok. Mas essa norma ela tem dois vieses. Ela tem um lado interpretativo, que se interpreta restritivamente quando você restringe a utilização do proprietário, mas ela tem um outro viés protetivo, que é o da saúde e da vida, e que, portanto, tem uma interpretação ampliativa. Concordo. Entendeu? Concordo 100%. São os dois lados da moeda. A norma é única, mas ela tem duas... qual que é o objetivo da lei, né? Qual que é o objetivo da lei? Né? Isso aí. Eu prejudicar qual dos dois valores? Não é, né? É proteger a saúde. Então, se eu acho que a festa e o culto religioso geram o mesmo risco à saúde, eu acho que está no mesmo. Concordo, 100%. Exatamente. Ela tem um viés também protetivo, né? Então, portanto, ela tem que ter uma interpretação ampliativa em favor da proteção. Né? A gente poderia chamar, André, no seu autoconhecimento aí, técnico, de lei Pugliese? Não, acho que é um pouco demais, né? Proibindo festa? Olha, dá para... Sim, dá sim. Porque esse é o exemplo perfeito do que não se deve fazer.
o que não se deve fazer. E aí isso ajuda, se lamento por ela, por óbvio, mas porque termina tendo uma proporção, talvez ela mesmo não tivesse pensado nisso. Mas, assim, é essa a ideia. Se você quer ter aquele conforto de sempre, você não está de férias. Não, engraçado é o seguinte, porque, por exemplo, teve aquele caso do DJ, Alok, né? Teve o do Alok, que era num condomínio, né? Que teve aquela repercussão toda, que depois, se a gente quiser, a gente entra ou não, mas a Pugliese, ela mora numa casa. Entendeu? Pelo menos foi o que me disseram. Eu nunca fui na casa dela, mas me disseram que ela mora numa casa. Porque eu vi uma reportagem dizendo que ela se defendeu dizendo assim, mas eu moro numa casa, eu faço o que eu quiser. Só que ela esqueceu que tem o condomínio edilício para quem mora em condomínio, mas tem o direito de vizinhança para quem mora numa casa, né? E a vizinhança, ela em 1277 do Código Civil abrange justamente a vizinhança, ou seja, porque muita gente confunde. Exatamente. Então, assim, muita gente confunde isso, né? Achando que o vizinho, tecnicamente, juridicamente falando, o vizinho não é aquele teu vizinho de porta, né? O vizinho é aquele imóvel, né? Ou aquela unidade, aquele imóvel que está próximo de você, cuja proximidade é suficiente para o seu barulho incomodar ele, né? Ou para a sua intervenção poder incomodar aquele vizinho. Então, esse é o direito de vizinho, esse é o vizinho, tecnicamente falando, né? Porque aquele vizinho de porta, ele é o seu condômino, né? Dentro de um condomínio edilício. Então, então a Pugliese, ela estava numa casa e mesmo assim ela está infringindo as regras de convivência, não mudei nada, artigo 1277 do Código Civil, né? Então essa ideia de que quer fazer barulho, vai morar numa casa, opa, peronomútil, né? Também não dá. Também não dá, não. Ou seja, se comporta, né? Você quer encher o saco absoluto, vai pra Lua, vai pra Marte, aqui não, né? Vai incomodar o lunático também ou o marciano, mas aí é outro problema, né? A gente vai Não, olha essa daqui, tava vendo aquele documentário Data Limite do Chico Xavier, né? E aí estavam dizendo, é só o que diz lá, né? Não estou dizendo que é a favor nem contra, mas estavam dizendo que os extraterrestres estão na órbita terrestre, né? Porque eles estão com medo porque pelas bombas nucleares, elas afetam não só o planeta Terra, elas afetam o sistema solar todo, né? Então eles estão preocupados com o que a gente está fazendo aqui, porque vai afetar a vizinhança lá, entendeu? É o 1277, né? Afeta os extraterrestres, então eles estão aqui na órbita, né? E estavam dizendo justamente que isso foi, sei lá, na década de 60, que o Chico Xavier previu a data limite, que justamente cai agora, né? Que aconteceria uma terceira guerra, enfim, dizem que é o que a gente está vivendo agora, mas então 1277 se aplica aos extraterrestres também, né? Que eles estão aqui preocupados. É isso mesmo, se aplica mesmo, tá? A gente pode não ter conhecido ainda, ter tido a oportunidade de conhecer o extraterrestre, mas tenho certeza que eles estão morrendo de medo da gente sair do planeta. Caramba, nós somos antissociais, uma hora. Não, certamente. Tem que ter educação, pessoal. A gente não tem educação. Não tem educação. Falando genericamente, tá? Obviamente, falando genericamente. Eu tenho educação, o Ari Chavala tem, mas genericamente, se for generalizar tudo, as pessoas não têm educação. Não conseguem morar em condomínio. Por isso que geram essas discussões de que eu estou na minha propriedade, eu faço o que eu quiser. Você não faz o que você quiser, você está prejudicando a propriedade do outro. Saúde, sossego, segurança do outro, né? Eu não faço. O Alok, a gente pode falar, eu só não posso falar mal do Alok, principalmente porque a Karine tá vendo, eu já fui proibido de falar mal dele em conversa com ela. Publicamente, pior ainda. Então, como eu quero proteger os meus bonequinhos, eu não vou falar, não. Eu posso falar da seus colecionáveis. Eu não posso adjetivá-lo. Né? A não ser que seja mas a gente não vai falar, mas olha só, a gente não vai falar da qualidade musical do Alok. Isso aí eu nem conheço, então eu não posso me meter, mas a gente está falando do ponto de vista jurídico, né? Não posso falar disso, não. E aí, o que você achou da questão do Alok? Começa batendo aí. Bate primeiro, depois eu bato. Foi um equívoco, tá? O Márcio, que é o síndico, não deveria ter autorizado. Entendo que numa posição de gestor, às vezes tem um dilema, né? Poxa, o Alok tem música boa, será que não é bom para relaxar? Pô, mas ao mesmo tempo reclamar. Entendo que é uma posição difícil, mas eu não pensaria duas vezes em dizer não. Dizer não, Alok, desculpa, não dá não, tá? Ó, tô falando bem, tá, Karine? Assim, não dá, não deveria, não deve fazer aqui, faz em outro lugar, faz no estúdio, ou faz uma live, como você pode, eu tô fazendo uma live em casa, né?
Vou fazer uma live em casa. Eu posso fazer uma live em casa? Claro. Claro que eu posso. Agora, você vai tocar som alto? Tem proteção acústica? Não tem? Que horário que você vai fazer? Toma esses cuidados. Não quer tomar esses cuidados? Vai para algum lugar que não haja quarentena e faça o seu barulho, né? E aí transmita. Mas da forma como foi feito, eu recomendo que não se juntem a essa moda, tá? E assim, eu acho que tem várias coisas graves aí, André. Primeiro, o síndico, que é seu amigo, até por coincidência, né? Ele faz um vídeo depois... Eu não falo mal dele, exatamente porque eu sou amigo. Eu discordo que... não estamos falando mal, não. Até porque a gente não pode misturar uma atitude com a pessoa, né? Não tem nada a ver, claro. Lógico, até porque quantas atitudes eu e você já cometemos que a gente se arrependeu, se equivocou, e vida que segue. Não estamos aqui para crucificar ninguém. A gente está fazendo uma análise de um caso, né? Sem nenhum tipo de emocionalidade. Eu acho que assim... A única crítica que eu faço, pessoal, a ele, isso é muito sério, é o roupão. Porque aquele roupão ali, meu amigo, ninguém merece. Tem uma raposa agarrando ele ali, né? O roupão ali não vale. Não dá. É dando moral pelo roupão. Mas enfim, vamos seguir. Realmente, o Márcio é um artista, cara. Quando ele botou o roupão, o roupão é imperdoável. É imperdoável, não tem como. Não tem como justificar. É verdade, dando moral pelo roupão. Aí não dá. Bom, mas vamos lá. Eu acho que assim, tem algumas coisas a serem analisadas, porque assim, foi um vídeo que eu percebi onde ele procurava passar uns ensinamentos aos síndicos, né? E aí é que eu achei um pouco grave. Porque, vamos lá, ele faz um vídeo confessando, ninguém pediu para ele fazer, ele simplesmente, de maneira deliberada, ele começou a fazer o vídeo, onde ele diz o seguinte: me foi consultado para fazer uma live e eu comecei a falar com os condôminos, não me lembro dos detalhes, mas assim, e eles me falaram, Márcio, eu acho, Márcio, não faça, porque eu tenho filho pequeno. Márcio, não faça, porque eu tenho tais e tais problemas. E ele falou assim, mas poxa, peraí, tal, vamos ponderar, o que as pessoas, uma música tão legal para quem, né? Outro dia eu consegui botar minha filha para dormir 11h30 da noite. Se começa uma música, por melhor que seja, pô, eu não sei nem o que eu faço. Eu vou ficar louco, sabe? Assim, não tem música legal quando tua filha tá dormindo, quando você tem um parente doente em casa, ou quando você tá infectado, não tem música legal nessa hora, entendeu? Então acho que assim, ele confessa que foi avisado antecipadamente que aquilo causaria problema e ele ainda assim fez, sabe? Isso é que eu não, assim, independentemente da pessoa, volto a dizer, né? Não tem nada contra ele, nem conheço. E quantos erros eu já cometi, quantos provavelmente você já cometeu, e não se trata aqui de fazer nenhuma, mas é que se trata porque ele fez um vídeo quase que de orientação, né? Do tipo, gente, vamos lá, não é por causa de um ou dois que a gente... Aí eu não achei legal. Então assim, ele faz um vídeo com uma mensagem errada. Muito ruim, E assim, o certo vira errado. O certo vira errado. Porque assim, eu tenho o meu direito ao sossego. Eu vou passar a ser taxado como chato? Pô, peraí, sabe? É constrangedor. Constrange quem realmente quer fazer valer o seu direito, né? Você lembra, Luiz, que 1 ou 2 dias depois a gente até discutiu no nosso grupo, né, do Estudando Condomínios, eu compartilhei uma notícia, não sei de onde que era, que uma pessoa denunciou uma live que estava acontecendo, um showzinho que estava acontecendo, e a pessoa praticamente foi linchada psicologicamente. Pois é, isso gera panelaço para a pessoa que reclamou. É mais ou menos essa linha. Então quer dizer que você tem que se submeter ao gosto musical da maioria, independente do horário. É uma mensagem muito errada e muito nociva. Muito ruim, por isso que eu achei ruim. O que eu achei grave ali, mais de tudo, foi não só ele confessar, né, que ele tinha previamente a ciência de que iria incomodar, mas como um vídeo quase que educativo, e aí não dá, aí realmente é muito ruim. Achei um desserviço ali, né? Achei um desserviço. E a gente sabe, né, assim, o Cintia tinha várias desculpas para ele dar, né? Podia dizer, puxa, eu não sabia que essa proporção. Né? Você cometeu um erro. Tá bom, você pensou em outra coisa. Você sabia que ia ser. Mas depois, na hora do vídeo, mente descaradamente. Não estou dizendo, claro, não tire nada. Assim, ele foi honesto com as razões dele. Mas, assim, passa uma mensagem ruim. Passa uma mensagem ruim. Exatamente. Era melhor ele dizer assim, gente, foi mal. Eu não sabia que eles estavam perdão. Desculpa. Pô, desculpa, eu live, autorizei a live, não vai ter, mas não sabia que ia ser isso. Não sabia, né? Exatamente. Mas ele fala assim, a todo momento eu tinha medo da polícia aparecer. Opa, se a polícia vai aparecer, porque você está fazendo uma coisa errada, né? Eu não tenho medo da polícia bater aqui. E é porque ele sabia também de antemão que pelo menos 2 unidades eram contra.
né? Claro, Como você ele falou. sabia que. Ele sabia, ele assim, a todo momento eu tinha receio de aparecer um mandado aqui de citação, de intimação. Pô, porque você sabia que tá fazendo uma coisa errada, né? Não tem como. Né? É. Não tem como. E aí, nesse caso, eu concordo muito com o que você falou, porque, por exemplo, aquilo que a gente estava falando da colisão dos interesses, né? Você tem um interesse ao sossego e você tem um interesse ao entretenimento, que faz parte da personalidade, né? Faz parte da dignidade da pessoa humana, né? Então, assim, você Isso. tem dois conflitos de interesse. Como que você vai conjugar isso? Ué, você faz um mesmo show, só que sem barulho para fora, como a gente está fazendo aqui, né? Você, por recursos tecnológicos, você não incomoda seus vizinhos, não incomoda seus condôminos, e o show chega para todo mundo. Até porque a maior parte das pessoas que assistiram o show não ouviram o barulho de fora, elas receberam por meios tecnológicos, né? Aquilo incomodou uma cercania ali de alguns quilômetros, e o resto do mundo recebeu o show sem barulho nenhum, né? Sem incômodo a ninguém. Então, assim, a maior parte das pessoas que foram beneficiadas do show não foram incomodadas, né? Não causou incômodo nenhum, né? Bom, eu queria falar uma outra coisa, quando você estava falando dessa inversão, como vai chegando muita gente, né? Eu acho que é bom às vezes a gente dar só uma recapitulada, né? O André tinha falado que é interessante que hoje em dia a gente inverteu o ônus probatório, né? Antigamente o condômino tinha o direito de fazer as coisas que ele queria dentro da propriedade comum ou individual, e havendo algum abuso, havendo algum excesso, o síndico sim poderia ir ao judiciário, ou até outro condômino poderia ir ao judiciário para coibir esse uso. Hoje em dia não. Por conta da pandemia, por conta do estado de exceção, inverte o ônus da prova, então antecipadamente o condômino tem que provar que aquela intervenção que ele vai fazer, seja de obra, seja do que for, não vai causar prejuízo ou risco à saúde de outros. Se ele conseguir provar, excelente. Se não provar, não faz, né? Essa previsão existe na lei, sabia? Que é a distribuição dinâmica do ônus da prova que está no Código de Processo Civil. Artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que eu vou até ler aqui, ó, diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, o juiz pode dividir o ônus probatório, né? Então, assim, já tem essa previsão legal dentro do Código, dentro do nosso ordenamento jurídico. O Código de Processo Civil, acho que caiu o André, peraí. Tá todo mundo ouvindo ainda ou só o André? Caiu todo mundo? Caiu só o André? Oi, André, voltou? Então, assim, a gente tem essa previsão legal dentro do Código de Processo Civil, né, que é a lei de ritos, né? Ou seja, você, diante de um determinado caso, pelas peculiaridades das partes, da causa, do direito de cada um, o juiz pode pegar e dizer assim, ó, onde o ônus é do autor, aqui vai ser do réu. Por quê? Porque nesse caso o réu é mais fácil de provar. Porque nesse caso ao autor fica uma prova excessivamente onerosa, ou ao réu fica mais fácil de provar, ainda mais em relação de consumo, se inverte o ônus da prova o tempo todo, né? Então, assim, não é nenhuma novidade, não é nenhum absurdo que está sendo colocado em prática, né? Está dentro do nosso ordenamento. Exato, exato. Se pensar um pouquinho mais, porque realmente as pessoas ficam muito apaixonadas na defesa do seu próprio umbigo, né? Exatamente. Mas se pensar um pouquinho mais dentro do ambiente coletivo, sabendo que a coletividade vai ser muito onerada se ela tiver que fazer a prova de tudo que você quer fazer, se você quer fazer a sua obra, aí a coletividade que tem que se mobilizar para viabilizar a sua obra, é o contrário. Você quer fazer a sua obra, nesse momento você quer fazer a sua obra. Você busca o auxílio de um especialista para demonstrar quais são as medidas que você vai tomar para que essa obra não seja mais uma forma de contribuir para o contágio do Covid-19. Né? Não adianta nisso, e aí virem, e por isso que o nosso ritmo, né, de advocacia condominial está difícil, porque a cada decisão tem demanda. Né? Então, o decreto ontem do presidente já trouxe uma nova demanda. Então, isso dificulta. Porque cada novidade a pessoa pega para poder dizer, agora está liberado, agora está liberado. Né? E quando o condomínio diz não, a pessoa fala que, então você é contra o Bolsonaro. Não, não é isso. A discussão é muito rasa, né? Fica muito raso o debate, não, né? Não é essa, não. É questão da saúde dos demais. Você me comprova
que não vai prejudicar os demais? E essa prova realmente é difícil. É muito difícil. E o condomínio Então não não vai faz. correr atrás disso. Não faz. Agora, outra coisa também, além da inversão do ônus da prova que tem no Código de Processo Civil, a norma da ABNT 16280, de alguma forma, também faz essa inversão, você concorda? Ou seja, você tem que me dizer o que você vai fazer, você tem que me provar que isso que você vai fazer não afeta a estrutura, que você está garantindo que a sua obra, independentemente de Covid, né? Já cria uma certa inversão, né? E essa parte da Covid, que é própria para esse nosso momento, e acho que, embora, depois que passar esse período conturbado, não vamos voltar exatamente o que era antes. Alguma cautela a gente vai voltar, a gente vai continuar tendo. Mas, naquele item da 16.280 que fala do estudo de impacto da vizinhança, na vizinhança da obra, ali é onde cabe esse laudo. Ali é onde cabe qual que é a sua contingência do ponto de vista biomédico. Não tem não tem nenhuma novidade maior assim no que a gente está pedindo, né? Não tem nenhuma novidade, tudo está no nosso ordenamento jurídico. Só que você está adaptando ao momento, como tem que ser, fato, valor e norma, né? Como tem que ser, né? Exato. É assim que a gente tem que fazer. Do contrário, o que vai acontecer? Se nós ainda insistirmos em manter as nossas interpretações jurídicas, nossa hermenêutica como era antes, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente ignorar a doença. Por quê? Tem alguns prédios que não tem um doente. Então eu posso ignorar. Não tem ninguém, então não tem risco, vou fazer a obra. Eu acho que não é uma postura muito responsável. Beleza, André. Mais alguma coisa aí pra gente, antes da gente fechar? Porque eu acho que a gente já estourou o nosso tempo aqui absurdamente, né? Já passou uma hora. Mas o bom é fazer com calma também, né? Porque às vezes assim, uma hora para advogado é difícil. Né? Porque a gente quer falar horas e horas, né? E aí eu fico tenso de pensar, não, vou responder logo rápido, porque tem um tempo, né? Poxa, eu prefiro assim, né? E até porque o pessoal participa, tá em casa. Quando enche o saco, o pessoal larga também. Não vou assistir mais não. Pensei da voz do André ou do Luiz. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, por acaso. Eu vi algumas, mas eu não consegui. Tem uma aqui. Tem um amigo meu, João. Quem tem o direito ou obrigação de impor a ordem nos casos de perturbação do sossego? Quem tem o direito ou obrigação de impor a ordem nos casos de perturbação do sossego? Quer responder, André? Sim. Competência concorrente. O próprio afetado, primeiro, tá? O próprio afetado pode tomar suas providências. Se fala bastante, o síndico tem que tomar uma providência. Essa é a segunda opção. Você pode, o artigo 1277 dá poder de tutela ao próprio vitimado. Então você pode notificar, você pode chamar a polícia, você pode acionar a pessoa. Então competência. Segundo, síndico também pode? Pode, mesmo que só seja você o incomodado, forneça provas para o seu síndico e diga, síndico, ele está perturbando o sossego. Aqui está a prova, gravação, testemunha, seja o que for, e aí o síndico vai avaliar uma multa ou até mesmo uma ação. Mas o seu direito não é condicionado ao condomínio, não. Você não precisa esperar o síndico tomar uma providência. Sabe uma coisa que eu falo? Sabe uma coisa que eu falo sempre, André? Assim, quando o síndico chega para mim e fala assim, fulano está fazendo uma determinada obra e os condôminos estão em cima de mim, ou aquele condômino está em cima de mim me enchendo o saco. Só que, eu não acho que tem que parar a obra, o síndico fala, né? Ou então, não sei como agir. Eu falo assim, sabe o que você faz para ele parar de encher o saco? Você explica para ele que ele tem legitimidade e que ele pode agir independentemente de você. Vai lá, explica para ele, vê se ele vai fazer alguma coisa. Aí ele vai lá, explica e morre o problema, né? Porque quando o cara descobre que ele também tem responsabilidade, que ele tem legitimidade de poder para agir e não só ficar enchendo o saco, ele para. Na verdade, o que ele quer não é parar. Vamos lá. E o outro também, claro, pode ligar para um 746, Secretaria Municipal, eu acho que Meio Ambiente, que até trata dessa parte de sossego, salubridade, sossego principalmente. Nem sempre a resposta do poder público é rápida, né? Mas pode chamar polícia também, até com base na Lei 126, que é estadual, ela deixa bem claro que, como é contravenção, perturbação sossego, eu posso chamar a polícia também. Eu prefiro não chamar a polícia nem nada, porque, poxa, faz um vexame no condomínio, mas minha preferência é de acordo com o que vocês acham. Se vocês acham que é o tom certo, chama a polícia. Mas, para o síndico, essa do 1277 é o que mais dá alívio. Não tenha dúvida. Né?
Bom, vamos ver se tem mais alguma aqui. Aqui tem um pró-síndico SP, está dizendo o seguinte: seria melhor ir para um local sem restrições, uma oca, e fazer a live de lá. Todos os artistas fizeram lives com ruído zero. É isso aí que a gente falou, né? Tem como ponderar o direito ao entretenimento, que faz parte do direito da personalidade, né, da dignidade da pessoa humana, com o sossego, que também é parte da dignidade. Olha o Gerson aqui. Luiz, Gerson, me permite fala, eu fazer um comentário sobre isso, claro. e concordo, é isso mesmo. O meu receio com esse do Alok, quer dizer, com esse evento, tá, Karine? Não estou falando do Alok. Com esse evento, é inspirar outros artistas a fazerem o mesmo nos seus condomínios. E eles são pessoas que, como nós, precisam de dinheiro, querem ganhar dinheiro, claro, e estão parados. Então a despesa altíssima na vida. Condomínio na casa de show. Né? Em estúdios, né? Quero ganhar meu cachê, vou fazer aqui no condomínio, vai ser um negócio legal. Esse é o meu medo, inspirar. Embora, claro, isso não seja a grande maioria dos condomínios, tá? Aqui no Rio de Janeiro, 36 mil condomínios, não seriam todos, são só os que os artistas estão morando, né? Mas é algo ruim. Para essas comunidades, é um prejuízo grande se isso vira moda. Ó, tem uma do Gerson aqui pra gente encerrar. O Gerson tá me devendo um almoço, hein? Gerson tá me devendo um almoço. Para mim também, Gerson tá devendo, tá? Isso mesmo, professor. Gostaria de ouvir de vocês sobre a obrigatoriedade de máscaras nas partes comuns. Posso falar ou você quer falar? Vai lá, você é o convidado. A minha posição, e estou sendo até chato, fazendo live o tempo todo, falando disso, o síndico pode obrigar todo mundo a usar máscaras em áreas comuns. Todo mundo. Mas o decreto só fala da rua. Sim, mas o condomínio fala dentro do seu próprio condomínio. Então você pode sim obrigar o uso de máscaras dentro do condomínio, sob pena de advertência, multa e até ação. Tá? A gente tem que ser muito restrito, muito marcial, muito disciplinado dentro do condomínio nesse momento, pessoal. Por quê? Lá fora é um mundo, dentro do condomínio é outro, embora as mesmas bases jurídicas. E eu tenho um risco razoável de, não tendo essas cautelas que são básicas, são fáceis, de contaminação. Então, melhor pecar pelo excesso. Obrigue todo mundo a máscara. Tá? Se vai ser a N95, a de pano, nisso eu acho que é importante ser flexível. Nem todo mundo vai conseguir comprar as melhores máscaras. Não dá. Então, mas aí tem um pano, pronto. Já basta, e recomendo que façam isso para ontem. É a minha sugestão. Concordo. Chama mais uma pergunta ou não? Tem mais uma aqui. Deixa eu ver. Não, pode. Pode ser? Quantas mais tiver, pode falar. O Leonardo falou o seguinte: é possível a redução da cota condominial justificada pelo prejuízo financeiro? Não, aí não dá. Não tem como. Porque é o seguinte: primeiro, que a natureza da cota condominial é uma natureza de despesa, né? Assim, não é uma natureza contratual. Né? Então, assim, não existe um serviço atrelado àquela cota condominial. Se houvesse um serviço atrelado àquela cota condominial e esse serviço, por algum motivo, por conta da pandemia, não tivesse sendo prestado adequadamente, você teria um problema intrínseco ao contrato, né? O que não acontece. Né? A natureza da cota condominial é de rateio de despesa. As despesas, por conta da pandemia, não reduziram. Então, você não consegue uma redução da cota condominial por conta da pandemia. Só uma observação básica, isso serve para todas as obrigações, vamos de um modo geral, né? E cota condominial nada é diferente de uma obrigação. Então, a pandemia, ela gera reflexo. Só que você tem que analisar se o reflexo é dentro do contrato ou fora do contrato. E fora do contrato eu me refiro às partes. Né? Porque tem gente que não está sofrendo nada. Servidor público, dono de supermercado, a gente está até ganhando mais, né? Mas então, assim, se o reflexo da pandemia for dentro do objeto contratual, dentro da prestação, dentro do escopo do contrato, aí é justificável uma redução. No caso do condomínio, não muda em nada, porque como é rateio de despesa, as despesas continuam iguais. Cabe ao síndico, se possível, tentar ser criativo com as despesas, porque aí você automaticamente conseguiria reduzir, né, André? O que você acha? Isso, concordo, é exatamente isso. Não tem mágica, não dá para fazer milagre. E de todas as despesas que nós temos, cartão de crédito,
empresa e tudo, eu vou dizer que a de condomínio é a mais importante agora. O A condomínio, pena é que a multa seja tão baixa, né? sim, assim, muito E aí não baixa, tem jeito, né? porque Por força de lei, não tem fomenta a jeito. inadimplência, fomenta a baixa penalidade, É. infelizmente, né? Agora, E agora a gente está pagando mais o preço dessa multa é. baixíssima. Tirando os Pois, condomínios que mudaram suas convenções para terem juros maiores, isso aí. né? Quer explicar um E pouquinho essa questão dos juros, que nem todo mundo sabe disso? explico. Pouquíssimos são os condomínios que fazem isso, porque a grande maioria das pessoas, dos advogados também, não faz. Não faz ainda aquela ideia mais conservadora de que o limite é de 12% ao ano de juros moratórios. Mas decisões dos últimos 5 anos. A primeira do Superior Tribunal de Justiça veio, acho que tem uns 6 anos, dando legalidade para a convenção que aumentou os juros, e que eram de 1% ao mês, e naquele caso específico, foi para 10% ao mês de juros. Isso compensa e consobra a redução da multa da Lei 4591 para o Código Civil. Não, é engraçado porque assim, o legislador ele procurou amenizar a penalidade, mas quando ele libera, com a multa, mas quando ele libera os juros, ele traz uma sobrecarga maior, né? E os Muito juros têm um maior, impacto maior na dívida, porque é mensal, a multa é única. Não faz sentido muito isso, né? maior. O sistema está errado. Não aconteceu isso de forma ampla, por quê? Como eu tenho que prever isso na minha convenção, e não é fácil, porque eu preciso do quórum de 2/3 para alterar a convenção, a maioria dos condomínios não faz, e os que fazem ainda ficam com medo. E não, eu acho que o judiciário vai derrubar. Por quê? Essa decisão do STJ não tem poder vinculante. Então, pode acontecer de você De um cobrar... modo geral, o que a gente tem visto é que quando é excessiva, os tribunais, né, de um modo geral, abaixam. Né? Então, o que você tem que encontrar é um meio... esse poder para o juiz, de reduzir a penalidade e entender que está abusiva. Né? Então, o que você tem que buscar é um equilíbrio, né? Porque se for muito alto, o juiz joga para um, se for equilibrado, o juiz vai manter. Então, você tem que buscar um equilíbrio, né? E aí, nisso, assim, vale a pena, eu já publiquei um texto a respeito, né? Eu acho que também deve estar, talvez esteja disponível no canal de YouTube do Secov, a palestra que eu dei sobre isso. Não sei, não estou certo. Porque 10% foi o máximo que eu conheça de que tenha algum precedente judicial. Né? E já é pesadíssimo. Pesado, claro. Pô, 10% ao mês, nem banco acho que cobra isso. Né? Não, eu acho que não. Juros de 10% ao mês é um absurdo. Né? Acho que não. E Hamilton Quirino, ele recomenda 5%. Por questão de equilíbrio. Ele está dando assim, 10% acho que é muito, até 5% vai. Marcelo Borges, diretor da ABAD, ele defende 2% no máximo. O que já é um grande avanço. Porque você está dobrando os juros. Tá? Sim, porque o Marcelo Borges, a posição da ABAD é de que continua em vigor a lei de usura. Tá? Assim, o caso é complexo, tá, pessoal? Estou jogando aqui muitas informações de forma muito simplista, tá? Mas o caso ele é complexo. Mas eu defendo essa liberdade do condomínio, porque o condomínio tem a dívida que é a mais cara de todas. Se alguém não paga, você paga por ele. E isso não tem cartão de crédito que sofra como um condômino que paga em dia sua cota. E os juros moratórios é uma forma de forçar que a pessoa, em vez de pagar seu cartão de crédito, pague o condomínio. Exatamente. Pode gerar até a perda do seu bem. Né? Essa que é a ideia. Mas pouquíssimos usam isso, tá, pessoal? Pouquíssimos. Bom, fechamos então, André? Fechamos, meu amigo. Eu agradeço muito. Curtiu a homenagem? Curti. Você me deu um pouco de medo no início aí. Você estava com algumas informações privilegiadas aí. Mas todas legais. Todas passíveis de publicação, sem ferir a sua honra, a sua dignidade. Todas passadas tranquilo. Por fogo amigo, entendeu? Fogo amigo. É isso mesmo. Karine, que bom que meu amor da vida assistiu a gente. Ela não costuma assistir as minhas lives, porque ela está cheia de trabalho, é tanto trabalho. Imagino. Que ela não consegue parar para ouvir ninguém. E aí agradeço muito o esforço, meu amor, que isso para mim é muito importante. E agradeço a todos que estavam aqui, meu irmão, Rafael, que sempre está prestigiando, passou aqui o Rodrigo Coelho, Andréia, que trabalha comigo, Bernardo,
também. Estava o Alexandre Corrêa, não sei se ainda está, que é vice-presidente jurídico do Secov, grande amigo, excelente advogado. O grande Gerson Ribeiro Carmanhanes, que passo aqui para vocês, pessoal. Nem todo mundo sabe. Mas o Gerson não vale nada. Eu quero ir na festa do casamento, não vale nada. Ele falou... É um roedor de primeira, o Gerson. Um roedor, meu irmão. Quando eu falei que eu estava noivo, esse monstro, o que ele falou? Ele falou o seguinte: André, já faz a sua festa, foi no ano passado, faz a sua festa para maio. Já estou começando o jejum, porque em maio eu quero arrasar com a festa. Não vale nada, cara. É um roedor de primeira, cara. Outro dia a gente foi lá na... Você estava também nesse evento, a gente palestrou lá na OAB do Leopoldina. Aí voltamos junto. Aí ele veio só aqui, ó, o tempo todo. Pô, paga um almoço aí, cara. Pô, mó tempão, pô, não sei o quê. Só fala. Olha lá, vou processar. E o pior é que ele é rico. Cara, o que é, cara? Cheguei lá no escritório dele, parece uma fazenda. Parece uma fazenda, um negócio assim, interminável. Ele olha assim, ele falou pra mim assim: Luiz, onde bateu o sol é meu escritório. Ele falou. Falei, nossa senhora. E ele é capaz de, quando tiver a nomeação dele para o 5º Constitucional, é capaz dele rejeitar, porque, salário de desembargador nem paga minha conta. Muito pouco, então ele vai rejeitar. Para quem não sabe, o Gerson, eu trabalhei com o Gerson, foi meu grande professor, ele que me incentivou a dar minha primeira aula, ele que me ensinou sobre condomínios, não sabia nada quando ele me entrevistou, mais ou menos 15 anos, quando entrei para o Schneider Advogados, que foi o antigo escola que eu trabalhei, e até hoje eu o chamo do título dele, que vou passar aqui para vocês saberem. Ele é o monstro sagrado do direito, tá? Excelentíssimo senhor doutor, monstro sagrado do direito, Gerson Ribeiro Carmanhanes, grande amigo. Futuro ministro do STF, é ou não é? É isso mesmo. Tá? Agradeço muito a presença de todos, agradeço você ter me convidado, Luiz, a gente sempre está muito junto nos grupos e tudo, né? Mas a gente nunca tinha feito alguma coisa juntos, né? De uma palestra juntos, alguma conversa. Então, antes tarde do que nunca. Acho que foi bem proveitoso, além de... Foi bacana demais. Né, o útil, né, da parte técnica, né? Mas também do bate-papo. Acho que isso é legal, quebra a nossa rotina, que tá pesado. Tá pesado. Tá. Essas lives são bacanas pra gente também pra gente também ter contato, pra gente ir conversando, pra gente aliviar um pouco a rotina, né? Bacana. Obrigado, André, obrigado a todos pela presença. Só chama o Egito na próxima, tá, Luiz? Porque ele tá com ciúme. Olha, rapaz, ele tá chateado comigo desde que ele viu o cartaz que a gente ia fazer essa live, ele não tá falando comigo, e ele falou assim: duvido a live do André e do Luiz terem muitas pessoas assistindo, porque as minhas lives... Eu falei, calma, cara, pô, vai lá, aparece lá também, né? Não precisa ficar assim não, amanhã a gente faz uma eu e você, depois você faz com o André, não precisa ficar assim não, cara. Ele, porque agora você e o André, só porque não sei... Eu falei, calma, cara, pô, que isso? Aí, a Paola tá aí, ó, a Paola tá aí, faz uma figurinha depois aí, Paola, dele com ciúme. Doeu, ela botou, doeu. Doeu e ele não disfarça, cara. Ele não disfarça. Isso é o pior. Ele não consegue. Pô, geralmente você disfarça, né, cara? Assim, vai lá, vai, você que sabe, não sei o que. Finge diferença, né? Não tô nem aí, Não. O Egito é uma figura. Pessoal, esse nosso grupinho, cara, só tem figura, cara. É o Francisco Nazaré, o Itadiba, o Arechavala, tá? Assim, quase todo mundo da OAB Niterói, da comissão, tirando o Marcelo Funes, que o chefão ele é mais centrado, né? Tirando ele. Agora, tirando os jogos do Flamengo, né? Tirando o Marcelo Funes nos jogos do Flamengo, o resto ele é normal, né? Dá o desconto por causa do time, aí também ele não se controla, não, aí também não dá, é demais. André, obrigado a todos. Muito obrigado. Vou encerrar aqui, vou ver se eu não me enrolo aqui na gravação, que se eu conseguir gravar direitinho, a gente disponibiliza aí para todo mundo, tá bom? Tá legal. Um abraço virtual a todos, hein? Tchau, pessoal. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado aí a todos.